Então aqui a gente vai trabalhar um pouco uma coisa que a gente vai usar muito aqui nesse curso de fluidoestrutura, que é o escoamento externo. Então eu vou ter um prédio, vou ter uma estrutura metálica que está sendo colocada dentro de um domínio fluido, onde vai ter vento, carga de vento, e aí eu vou transferir essa carga de vento para a minha estrutura, tá? Então por isso que a gente vai tratar aqui o escoamento externo. Isso aqui é uma atividade que eu uso lá no CFD, tá? Então, na verdade, o que eu queria usar dessa transparência é essa questão do coeficiente de arrasto, tá? Então vocês podem fazer uma simulação usando um retângulo, né? Ou seja, um corpo bem rombudo, tá? E aí você tem um coeficiente de arrasto da ordem de 2, tá? E aí à medida que você vai melhorando a tua geometria, o coeficiente de arrasto vai sendo reduzido e aí você vai tendo uma melhora do coeficiente de arrasto. Então veja que geometricamente, né, você pode melhorar muito esse coeficiente de arrasto. E que é uma coisa que você quer evitar, né? Principalmente quando você tem, por exemplo, aqueles caminhões, né? O caminhão baú sofre muito com isso, né? Então tem aqui o caminhão e aí você vem, né, e coloca um baú aqui. Então todo aquele design aerodinâmico que você tinha, você perde porque você tem um baú aqui, que é um corpo rombudo e dá um coeficiente de arrasto grande. E qual a influência disso? Eu vou consumir mais combustível, tá? Então isso aqui todo mundo já sabe, e aí obviamente vocês já devem ter visto em foto ou no meio da rua, aí os caras colocam um de fibra aqui, né, de fibra de vidro aqui, ó, ele faz um aerofóliozinho aqui, tá? E coloca em cima da cabine. Por quê? Porque aí o escoamento reduz o coeficiente de arrasto, né, do fluido, tá? Então é bem importante isso aqui. Então a gente vai aprender a colocar eu vou colocar um carrinho, né, um automóvel dentro de um túnel de vento artificial para a gente simular aqui essas questões, a carga de vento, as cargas de pressão. Aqui é só um gráfico que eu peguei do livro, né, só para mostrar a evolução, né, do design dos automóveis, né, e a redução do coeficiente de arrasto, e aí mostrando, né, o mínimo teórico que se poderia chegar no carro. O próprio Fusca, né, quem já leu a história do Fusca, tem livros sobre isso, e aí o cara tenta, né, simular uma gota, porque na natureza, né, você tem lá a nuvem, você sai uma esfera, mas naturalmente, por conta das forças de arrasto, a gota ela fica com esse formato, né, um formatozinho de gota. Tá? Então a própria natureza, né, faz com que o arrasto diminua e eu consiga derrubar essas gotas. E aí pensando nesse aspecto, né, o pessoal tenta, né, fazer a ideia do Fusca foi essa, tá? Tudo bem que o Fusca, eu particularmente já dirigi um Fusca, né? Eu já consegui colocar 120 km no Fusca, tá? É muito legal, porque parece que o mundo tá se acabando lá dentro, você pensa que tá voando. Mas, mas isso é super importante, principalmente para esses carros que chegam a 300, 400 km por hora, né? Mas enfim, vamos lá. E aí, claro, né, como eu sempre falo para vocês, super importante calcular o número de Reynolds, né, para você ver até se você vai usar, qual tipo de modelo de turbulência você vai usar, se vai usar um escoamento laminar. Aqui como a gente está trabalhando, né, com um escoamento no túnel de vento, eu sei que vai ter números de Reynolds altos, tá bom? E aqui é a formulazinha que a gente usa para calcular o coeficiente de arrasto. No Fluent, no pós-processamento, ele já dá essa variável, ele já calcula para você, tá? E aí você já tem esse resultado do coeficiente de arrasto, é bem legal. Se você usar o CFX, ele não tem isso, você tem que montar essa formulinha e colocar o CFX para calcular, tá? Então ele calcula e aí você pode plotar dentro do CFX, tá? Então algumas coisas do Fluent são boas, né? Facilitam o trabalho da gente e outras o CFX é melhor, mas enfim. E aqui ele mostra um gráfico, né, do coeficiente de arrasto e mostrando aqui em função do número de Reynolds, né? Então você tem aqui, né, uma esfera e um cilindro bidimensional, tá? Que é exatamente essa visualização que a gente encontra em várias
experimentos, né? E lá no CFX eu boto os alunos para fazerem uma análise exatamente do corpo cilíndrico, né? Como é que é esse deslocamento aqui da camada limite, por exemplo, né? Eu tenho uma camadinha limite aqui, que a gente sabe, do escoamento, e aí eu tenho esse descolamento aqui da camada, e aqui eu tenho uma esteira com os vórtices, tá? Quanto maior essa esteira, a gente sabe que eu vou ter um coeficiente de arrasto muito alto, tá? Então a ideia é evitar isso aqui. E aqui é só uma relação entre comprimento e diâmetro do cilindro, né, mostrando essa redução do meu coeficiente de arrasto, tá? Então vamos na nossa atividade. Então eu vou criar aqui na verdade eu já processei isso aqui, é um carrinho, tá? Então eu tenho um carro, parece um 147, né? Quem eu já andei de 147 também. Já tive muita raiva com esse carro, por isso que eu boto nas aulas para lembrar, né? Então é um túnelzinho de vento, vou colocar uma velocidade aqui de 1 metro por segundo, tá? E aí basicamente eu quero plotar, a malha não é muito boa, a malha grosseira, mas é para mostrar a vocês como fazer esse setup. E esse tipo de setup vai ser importante porque lá na frente a gente vai fazer uma simulação, por exemplo, de uma placa de trânsito dentro de um túnel de vento, recebendo uma carga de vento, né? E aí eu quero ver se a minha estrutura que eu estou utilizando vai suportar a carga de vento. Um outro exemplo são outdoors, né? Outdoors eles têm essa geometria aqui e tem uma carga de vento altíssima, né, incidindo sobre eles. E aí também eu preciso saber se essas conexões e a fundação vai suportar essa carga. Então isso aqui é um exemplo de interação fluido-estrutura que a gente pode fazer, tá? Então por isso que a gente vai fazer essa análise de escoamento externo, ela é bem importante. Então eu vou gerar aqui uma malha automática, tá? Sem me preocupar muito com a malha, né? Eu sei que eu tenho que fazer uma camada de prisma aqui, tá? Mas aqui a ideia é tentar mostrar o fluxo de trabalho para fazer um setup desse, tá bom? Então vou dar uma pausa aqui na gravação.